Oi, galera. Me chamo Juan Pedro. É, eu faço educação física no F Goiano Campus Urutaí e vou falar um pouco sobre fundamentos. Vou começar falando sobre o Comitê de Ética em Pesquisa, no CEP, que no caso é defender os interesses dos participantes da pesquisa e em sua integridade e dignidade. Que E agora, eu vou entrar falando sobre o Código de Ética Profissional, que são, no caso, as declarações, as universidades de direitos humanos e da cultura e a Carta Brasileira de Educação Física. Agora, entrando sobre os princípios e diretrizes. O respeito à vida, à dignidade, à integridade e aos direitos do indivíduo, a responsabilidade social e também a ausência de discriminação ou preconceito de qualquer natureza, citando assim o respeito à ética nas diversidades e atividades do profissionais, responsabilidades e deveres são zelar pela sua competência e exclusividade na prestação do serviço e seu cargo, que no caso é promover, facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural das pessoas sob orientação profissional, que assim se deve manter-se utilizado quanto aos conhecimentos técnicos, científicos e culturais. Sempre deve respeitar e fazer o ambiente de obrigações estabelecidas nos estudos do CONFEF. Agora eu vou falar um pouco sobre o Brasil na colônia, de 1500 a 1822. Os relatos indígenas, que no caso dançando, saltando, girando e se alegrando ao som de uma gaita tocada por um português. Ramos, em 1982. Segundo Ramos, 1982, esta foi certamente a primeira aula de ginástica e recreação, que no caso relata no Brasil. E, de modo geral, ela sabe-se que atividades físicas realizadas pelos indígenas no período do Brasil colonial, que estavam relacionadas aos aspectos da cultura primitiva e que surgiram os primeiros tratados sobre a educação física. Agora entrando um pouco sobre história da regulamentação da profissão de educação física no Brasil, que no caso a história de regulamentação da profissão de educação física no Brasil pode ser dividida em três fases, citando elas a primeira relacionada aos profissionais que manifestam e ou escreviam a respeito dessa necessidade, sem, contudo, desenvolver ação nesse sentido. A segunda, na década de 80, quando tramitou o projeto de lei relativo à regulamentação, sendo voltado pelo presidente da República, que no caso é a terceira vinculada ao processo de regulamentação aprovado pelo Congresso e promulgado pelo presidente da República em 1 de 9 de 98, publicado no Diário Oficial de 2 de 9 de 98. Falar agora sobre o processo histórico da educação física. A educação física é vista hoje como agente de saúde, estética, melhoria da condição atlética, recuperação física, dentre outras funções. Mas nem sempre se pensou assim, pois os relatos mais antigos de atividades físicas são da época da pré-história, quando já se percebia uma preocupação
pelo físico mais forte, porém, não com o intuito da beleza, mas ou exercício mais sim de proteção. Essa foi minha aula, galera, para vocês e meu estudo sobre fundamentos. E eu vim falar aqui, vim trazer para vocês um pouco sobre o que eu falei, que no caso foi o Comitê de Ética em Pesquisa no CEP, Código de Ética Profissional e princípios e diretrizes, responsabilidades e deveres, Brasil na colônia de 1500 a 1822, os relatos indígenas e a história da regulamentação da profissão de educação física no Brasil. E também processo histórico da educação física. Muito obrigado a todos.